Bom dia. Primeiro, apresentar, né? Sou o Marco Barato, de Direção Nacional do MST. Eu fico aqui, atuo aqui no DF, no entorno do Nordeste de Goiás, Noroeste de Minas, em torno de toda essa região aqui, que é a região que o DF, no entorno, nossa região, que o MST aqui a gente acompanha aqui na região. Em 3 estados, né? Em 3 territórios distintos, para que a gente possa acompanhar e fazer uma saudação especial aqui aos nossos companheiros, o companheiro Júnior, Chucuru, o companheiro Carlos Moura, o Percy também, Maria Luísa e todos que estão aqui presentes, pela iniciativa do Quintas Urbanas, que já é a 15ª, 16ª edição, e sempre na preocupação desse diálogo direto, né, dessa construção coletiva com as organizações e de trazer reflexões para dentro da universidade, de movimentos, grupos da sociedade organizados, né, e como já foi dito aqui pelo Carlos, são grupos que tendência sempre é ser colocado na marginalidade, né? Esse espaço não nos pertence, né? O espaço da universidade geralmente dizem para nós que não nos pertence, né? Como a gente é meio intransigente, a gente ocupa, né? Então, a gente faz uma balbúrdia aí. Então, o Quintas tem essa referência, né? E a gente, nós do MST, desde sempre estamos juntos na construção, às vezes participam com mais intensidade, às vezes com menos intensidade. Mas o mais importante é essa socialização, é a possibilidade de rever, de encontrar os companheiros de luta nesses espaços também, e no espaço da universidade, que é um espaço, por essência, meio conservador, mas que a gente vai trabalhando isso, ocupando esses espaços de pensamento. Bom, eu dividi a minha intervenção aqui um pouco, vou tentar balizar um pouco entre o Júnior e o Carlos em 3 momentos aqui, porque eu tenho dificuldade em começar uma intervenção sem pensar um pouco antes a conjuntura que a gente está vivendo, né? Então é importante trazer alguns elementos a fundo mais da perspectiva da luta de classe, que eu acho que é importante, que eu queria trazer alguns pontos que dialogam com as 2 intervenções. Depois, um segundo momento, que é um pouco da necessidade da organização popular como resistência, que eu acho que é a nosso aprofundamento organizativo. E, por último, a necessidade da unidade do pensamento político, ideológico e de ação, né? Acho que esses 3 momentos são momentos para nós refletir, provocar um pouco aqui para as intervenções depois. Bom, o primeiro ponto que nós precisamos compreender e ter uma leitura mais a fundo sobre o que representa a luta de classe hoje na atualidade. E Marx já sempre disse para nós que a história da humanidade é a história da luta de classe. E nós aqui, nossos povos, estão no centro da luta de classe. Não existe composição, não existe conciliação. Existe ou é eles ou é nós. Sempre foi assim na história, né? E ocorre que eles não conseguem nos eliminar por completo, né? Eles vão nos eliminando aos poucos, mas eles também vão perdendo, né? Porque nós temos uma música no MST que diz que o risco que corre o pau, corre o machado. Vocês conhecem? Então, a gente utiliza um pouco isso. Obviamente, não vamos operar pela violência, mas na luta de classe não há romantismo, não há conciliação. Ela é dura, nossos povos estão morrendo, os indígenas estão morrendo, os sem terra estão morrendo, os negros quilombolas estão morrendo. Esses dias, os companheiros do Rio dos Macacos entraram em contato com nós desesperados, porque assassinaram um vizinho deles lá na Bahia, na comunidade Rio dos Macacos, que ali é um desespero, que as pessoas morrem a todo tempo, nem ninguém vê, o Estado não vê. É mais invisível ainda do que a questão indígena e a questão sem terra, né?
A gente consegue visibilizar mais. A questão quilombola é um problema. Por isso que eu concordo muito bem quando o Júnior coloca que nós temos essa marca, né? Nós sentimos também. Nosso povo sem terra é o povo negro. É o povo branco, é o povo negro, é o povo indígena. Ali dentro sem terra. Então, o aprofundamento da luta de classe gera isso. Eles não estão brincando, estão vindo para nos matar. E eu queria trazer alguns elementos que é essa condição da exploração estrutural da luta de classe. A luta de classe ela não é algo que aparece agora e desaparece amanhã. Ela é estruturante. E ela tem E as forças que compõem, a classe dominante, a classe dominada, no caso aí, os trabalhadores, nessa correlação de força, não há chance da gente recuar no sentido de achar que pela negociação ou pela institucionalidade a gente vai conseguir resolver determinados problemas. Isso está comprovado agora na América Latina. É importante a gente olhar para a América Latina. O que vem ocorrendo na Bolívia, por exemplo, o que vem ocorrendo em Cuba, o que vem ocorrendo na Venezuela. O caso da Bolívia é emblemático. Do Camacho ali agora, desse golpe, que eles negam, ali é um problema, direto, eles negam exatamente, eles negam o indígena como centralidade, como identidade do país, que é um país muito marcado pela cultura indígena, Mapuche e tantos outros que existem na Bolívia, Chile, nos Andes ali, né? E há um enfrentamento de chacina, de morte, muito séria ali, para tomada de território, tomada de poder, com uma estratégia internacional de controle de território. É uma estratégia do capital. E os indígenas, os sem terra, os sem terras, quilombolas, é um entrave para isso. Então eles têm que negar, eles negam. Então o Camacho, por exemplo, as terras baixas da Bolívia, Santa Cruz de la Sierra, e as terras altas, que são os Andes, que é onde os indígenas estão, então ali há um tensionamento. Ali há um tensionamento. Então, o que vem ocorrendo na América Latina, e aí, desse processo de tomada de território e desse avanço do conservadorismo, é algo que, e também de resistência, de muita resistência, porém de uma resistência com raras exceções, Venezuela ali, mas uma resistência ainda frágil, mas vem ocorrendo tomadas de território, né, por estratégias internacionais, e quando o nosso povo morre, não morre pelas mãos apenas das elites locais. Isso é uma conexão com as estratégias do capital internacional que vem financiando por arma, por inteligência, a tomada de território e a eliminação dos sujeitos e das organizações que compõem resistência nesses territórios, né? Então isso é importante, esse avanço ultraconservador é importante. Um outro ponto é que os nossos territórios agrários e ambientais, onde nós estamos, hoje, é o centro da acumulação do capital. É aí que está. Não é à toa que as comunidades Guarani Kaiowá, lá no Mato Grosso do Sul, desculpa, e tantas outras, né, comunidades indígenas, porque a questão indígena na relação com a terra é diferente da nossa, sem terra, onde o INCRA desapropria e indeniza ainda. A questão da demarcação das terras indígenas é outra. As terras são indígenas, por direito, por história, por direito, por identidade. Não tem conversa. Por isso que hoje o centro da luta do capital são as aldeias, não são os assentamentos. Então eles têm que eliminar os indígenas. Então quando chega metendo bala mesmo, é para matar mesmo. E nós sem terra eles vão matando também, porque a luta direta não só pelo território, mas também pelo modo de produção, pelo modelo de produção, né? A agroecologia versus o agronegócio, a reforma agrária versus o que o agronegócio propõe de exploração ambiental. Então esses territórios, a mineração, a madeira, a própria terra em si, para as fronteiras agrícolas, para a produção das commodities, elas estão no centro hoje da acumulação do capital internacional, porque o capital está em crise. Para sair da crise, para sair dessa crise, eles têm que acumular capital aonde tem um local para acumular. O Brasil é um local essencial para isso, pelo tamanho do país, pela quantidade de terras e hoje sobretudo agora por um governo ultraconservador neofascista, né? Esse sujeito que a gente não tem nem que falar o nome dele. Então esse é um outro ponto. Um outro ponto é que o capital utiliza também, para cima das organizações, dos grupos, um processo
pesadíssimo de desculturalização. E eles usam esse instrumento, é um instrumento da indústria cultural, como formação política e ideológica para um grupo voltado para interesses brancos, burgueses, urbanos, de característica da família tradicional. E aí eles utilizam esse mecanismo da indústria cultural, e acho que a gente tem que debater mais isso, é um mecanismo pesado para dizer, e aí já fazia isso, se faz isso nas escolas há muito tempo, quando diz que o índio é preguiçoso, quando nega, e agora aquele cara da Fundação Palmares que assumiu, que aberração, me lembrei desse cara agora, um negro lá negando, dizendo que não existiu a escravidão, onde a televisão nos coloca a todo instante, né? Há uma formação política e ideológica de tentar desculturalizar, de tentar também, a partir de elementos pós-modernos, não relacionar nada com nada, né? O índio não tem relação com o negro não tem relação com o sem terra, você vai criando fissuras, né, em tudo, para tentar esfaquear a história mesmo, né? Então, a indústria cultural hoje cumpre um papel que é esse papel de formulador e o papel de formação político-ideológica no conjunto da população. Por isso que se chega num estabelecimento e está lá, proibida a entrada de indígenas. Né? E aí outros elementos, vários exemplos, né? A gente vai tendo. Né? Então isso é um elemento também importante que eles vêm operando e a gente tem que contar a nossa história. A cultura, por isso que o debate da cultura, eu acho que os indígenas fazem muito bem, nós vamos fazendo muito bem, os negros também fazem muito bem, é resgatar a nossa cultura a partir do nosso olhar, é ter a nossa perspectiva de cultura e não do que eles dizem que é cultura indígena, ou que é cultura sem terra, que é cultura negra. Que é assim, na sociedade é o branco que diz, né? É o branco que dita. É o branco que dita. Então, nós precisamos criar, repensar, recriar, resgatar, recompor a nossa cultura a partir do nosso ponto de vista, para contar a nossa história. E não deixar eles contarem a nossa história por nós, que é o que acontece. E quando eles contam, eles utilizam esse instrumento da indústria cultural como ferramenta para globalizar e para dar uma linha, uma unidade na história do qual é a visão capitalista, branca. Um outro elemento é o elemento que eu acho que eles utilizam também para tentar romper com as nossas organizações e também com as nossas formas de luta, que nós vivemos um processo agora de intensificação da exploração, da exploração e da superexploração da força de trabalho, onde entra todos os nossos povos. Nossos povos não. O sem terra vem sendo explorado, superexplorado, o indígena, o negro, o quilombola, o sem teto, as mulheres, os LGBTs, todas as populações, todos os grupos organizados, nós, do lado de cada trincheira. Como não há uma saída apontada, nem nós estamos conseguindo apontar uma saída clara, porque não temos um projeto claro definido, então não há uma saída clara, o nosso povo, que não se identifica com nós, muitas vezes, que é nós, mas não se identifica com nós, por ausência nossa, e isso é importante colocar, esse povo está aí, está solto, está vendendo sua força de trabalho, precisa sobreviver. Os indígenas estão saindo das aldeias, os sem terra estão saindo dos acampamentos. Estão saindo, porque se não sair, morre de fome. Morre de fome, simplesmente isso. Porque não estão só matando o nosso povo, eles estão sufocando economicamente, sufocando territorialmente, expandindo a fronteira agrícola, com arma, mas também com peso produtivo, com capital, com financiamento, com dinheiro, com estratégia internacional. E a identificação e exploração da força de trabalho, em especial dos trabalhadores pobres, ela vem se operando nessa linha, sobretudo aqui internamente, nessa relação entre as elites, as burguesias locais e os trabalhadores daqui, mas sobretudo entre os países, o capitalismo central frente aos países periféricos, no que se refere aos grandes territórios. Aí por isso que nos nossos territórios da MST, a Monsanto, a Cargill, a Boom, a Jabaia, está tudo lá do lado. As grandes transnacionais do veneno, do agronegócio, estão tudo aí. Aqui mesmo, no Formosa ali, você vai ver 5, 6 grandes transnacionais instaladas aqui no ladinho, de controle territorial, com campo de... Então, são elementos que nós precisamos
perceber, até para a gente perceber as nossas vozes, as nossas identidades, e construir isso como luta concreta, né? Como ação concreta. Uma outra questão é que a burguesia, sobretudo a burguesia brasileira, ela segue, não nos enganemos, ela segue em unidade, não estou falando do governo, estou falando da burguesia, que também compõe o governo, mas que é uma força auxiliar desse governo. Ela segue em unidade para garantir o seu programa máximo, que é o ultra-neoliberalismo. E isso, emplacar isso, que é a linha de privatizar tudo, que tiver que privatizar, inclusive os territórios, sobretudo os territórios, mas numa linha pior, numa linha mais preocupante, que não é só privatizar, mas é recolocar ou colocar a propriedade privada como centro da ação da humanidade, como centro do... Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, porque é aí que eles vão disputar os nossos territórios. E é aí que eles disputam as mentes lá dos nossos territórios. Porque nem todo mundo... Os nossos territórios são grandes. Nós estamos perdendo o debate do MST, dos assentamentos. O INCRA, que agora é o DR, o presidente é o Naban Garcia, que fundou a UDR, que hoje preside, manda em tudo ali, que fundou o UDR, inclusive, para combater o MST como braço armado do latifúndio naquele período. Eles estão num debate de fazer eles estão impondo aos assentamentos a regularização, o título de domínio para os assentados. Ou seja, o Estado lava as mãos e a única alternativa que você tem é pegar esse título, paga um valor, que é irrisório, paga um valor e a propriedade é sua. Você deixa de ser um assentado, esse é o discurso. Você deixa de ser um assentado da reforma agrária, você vira um proprietário rural. Isso é perigosíssimo, nós estamos perdendo internamente esse debate. Isso é importante dizer que... Exatamente. Quando o Júnior fala que terra não é comércio, que é a nossa linha do MST, mas os outros movimentos do campo não estão tendo nada com essa linha, não. O único movimento hoje camponês que está defendendo a concessão de direito real de uso como forma de título é o MST, e nós estamos perdendo esse debate. O restante está tudo assinando, tudo no título, tudo recebendo. Vamos embora. E aí vende terra, reconcentra terra nos assentamentos e a gente vai perdendo identidade, vamos perdendo território, vamos perdendo luta, então eles vão minando por dentro o nosso povo. E se nós não dar uma resposta, a gente vai perder, a gente perde. Então a burguesia está operando isso. E nos seus vários, na cooptação, seu Ronaldo Caiado aqui, todo mundo, nós conhecemos bem quem é o Caiado, aqui no Goiás, mas ele está recebendo todos os assentados dos sindicatos rurais do Goiás, recebe todo mundo. Porque ele está na linha da cooptação interna, ele não vai enfrentar, ele é muito inteligente, ele é mais inteligente que o Naban Garcia. Ele não vai enfrentar, ele não vai armar os caras para dar porrada, ele vai disputar os assentamentos, vai disputar os territórios. Se o MST faz isso, nós vamos lá, não, o Estado, nós como Estado, bota dinheiro, não precisa. Eles eliminam o MST como força organizativa ali da região, o Estado começa a suprir para dizer, vocês não precisam do MST, a gente faz para vocês. E assim eles podem fazer com os quilombolas, assim eles fazem com os quilombolas aqui nos Calundas e assim por diante. Então é perigosíssimo. E por último, porque as outras duas eu vou correr mais. Por último, que é importante também, o Estado, o Júnior estava colocando o Estado aqui, hoje o Estado, a utilização desse Estado nosso é o Estado punitivo. Ele é gerenciado por esse idiota, esse imbecil formado pela CIA, Sérgio Moro, que é o gerenciador desse Estado punitivo que tem a linha central de punir os pobres e beneficiar os ricos. E eles fazem isso, sabe como? Bom, beneficiando é simples, porque eles utilizam a justiça, a gente sabe bem, como estrutura burguesa para amenizar determinadas ações que se referem às classes dominantes e utilizam garantia da lei e da ordem, lei antiterrorista, Estado policial, pesadíssimo para cima das nossas comunidades e para cima das nossas lutas e ações. Né? Agora saiu a GLO, que tende a criminalizar qualquer tipo de manifestação na rua. Essa é a tendência. Manifestou, bate, prende, criminaliza. Então isso é muito perigoso. Muito perigoso. Bom,
Ponto 2, organização popular como necessidade para resistência. Acho que era importante trazer um pouco esse geral, para a gente tentar ver como é que o inimigo está se movimentando para tentar romper as nossas identidades e as nossas organizações, né? O ponto 2 é importante a gente entender que agora nós estamos num momento que nós precisamos aprofundar, viu, Carlos, Júnior, companheiros e companheiras, a nossa capacidade organizativa. Sem organização, nós não lutamos. Não, na nossa perspectiva, se a gente não aprofundar dentro das nossas organizações, nossa capacidade organizativa de formação política e ideológica, trabalho de base com o nosso povo, relação com as organizações primas, irmãs, pensar um projeto político comum para apresentar para os trabalhadores que estão lá sendo disputados o tempo inteiro. Creio eu que a maioria dos trabalhadores pobres, a maioria dos trabalhadores pobres votaram no Bolsonaro. Os trabalhadores, porque não se identificam como classe. São pobres, explorados, mas não se identificam. Nós precisamos chegar nesse povo. Seja onde as comunidades indígenas e negras são organizadas, seja onde os sem terra estão organizados, seja onde os sem teto, os coletivos e agrupamentos políticos, partidários, sindicais estão organizados nas cidades. Nós precisamos refinar as nossas organizações, nós precisamos, sem organização clara, linha para onde nós queremos ir, fica solto, fica difuso. Nós precisamos retomar o trabalho de base, a conexão com o povo. O trabalho de base interno, que é isso. Se o Estado, se a burguesia vir para dentro das nossas áreas disputar, nós precisamos estar lá dentro disputando, nós precisamos estar dentro das aldeias. O sem terra precisa fazer interlocução mais com os indígenas. Lá no Mato Grosso do Sul nós temos bastante, mas é algo que a gente sempre nos cobra muito no MST. Nós precisamos colar mais com a PIB, com o CIMI, embora estamos colados com tudo da Via Campesina, né, com as organizações da Via, mas nas lutas concretas, porque as formas de luta são distintas, né? A forma de luta indígena é uma forma de luta, os quilombolas é outra forma de luta, o sem terra é uma forma de luta. Nós precisamos entender isso. Não tem forma melhor e pior. Nós precisamos entender, nós precisamos adequar as nossas formas de luta para poder enfrentar o inimigo, né? E fazer o trabalho de base para que o nosso povo entenda claramente. Porque nós estamos com bastante preocupação de como vem se movimentando internamente nas nossas bases, né? Então nós precisamos retomar o trabalho de base interno para que a gente dê um avanço no trabalho de base externo com a sociedade, com os trabalhadores, né? Nós precisamos retomar elementos também que são fundamentais, e o Che já ensinou isso para nós, e a Revolução Cubana ensinou isso muito para nós, que são elementos simples, que é o elemento da solidariedade, da disciplina, do companheirismo, da cumplicidade, da unidade. Parece simples, isso aí é fácil, todo mundo tem, né? Entre organizações não tem. Entre as organizações da esquerda ainda não tem, todas. Nós precisamos retomar isso internamente, nós precisamos retomar isso entre as nossas organizações. Combater o vanguardismo, de achar que uma organização é melhor que a outra. O trabalho voluntário. Você se doar sua vida militante mesmo para a causa do povo, para a causa popular. Isso são elementos fundamentais que nós precisamos discutir, rediscutir na essência da esquerda. Que nós estamos perdendo. E isso vai muito da identidade, vai muito da onde a gente quer chegar, com quem a gente quer chegar, da clareza disso. Felizmente ainda há muito egoísmo, muita picuinha, muitas fissuras, muitas disputas que fazem com que o conjunto da esquerda, o conjunto das nossas organizações não avancem. Aí você separa também, você faz exatamente o trabalho que o Estado, a burguesia quer que seja feito. Por nós mesmos, ele vai separando. Sem terra não tem nada a ver com indígena, nada a ver com quilombola, com os negros. A gente separa, não consegue fazer a mesma luta, não consegue falar a mesma luta. E precisamos ter claro as nossas táticas, as nossas estratégias de luta. Na minha avaliação, a avaliação do MST, o horizonte estratégico nosso não pode ter dúvida. Não pode ter dúvida. É o povo no poder. Nós precisamos ter o socialismo e a revolução no horizonte. Nós não podemos perder isso. Também nós estamos perdendo. Há um medo de falar de socialismo, de revolução. Há um medo. Nós não podemos. Agora, recentemente, passei 20 dias em Cuba, umas atividades lá. É impressionante
como aquele povo internalizou a revolução. É impressionante. A mudança lá naquele país não é nas estruturas, é no centro, é no ser humano. É no ser humano. Eles não ligam muito para a estrutura, se a casa está meio boa ou não, se o governo... Mas é o centro político do ser humano, o entendimento do que é a revolução, do companheirismo, da solidariedade. Por isso que a revolução continua com suas contradições, obviamente, mas tá. E por último, e as nossas táticas, claro, né? Que as nossas táticas de luta, né? Que a resistência nos territórios, que as táticas de enfrentamento ao Estado, ao governo. Nós precisamos ter mais clareza, precisamos ter mais intencionalidade, mais unidade, para que a gente possa fazer lutas com mais... que dê mais... não precisa ser tanta luta, né? Fulano ali arrotou, vamos fazer um ato. Muito atismo, né? Nós precisamos organizar melhor, com mais intencionalidade, as nossas lutas. Isso é uma crítica que a gente vem fazendo, inclusive, do conjunto da esquerda. Está muito viciado nesses atos que os trabalhadores não estão, e com pouca intencionalidade de atos e atividades e ações que, de fato, alterem ou ajudem a alterar a relação de força para as nossas causas, né? E, por último, é a necessidade da unidade política, que é a unidade, não só a unidade na ação, mas é a unidade no pensamento, a unidade na luta e também a unidade na ação. Nós, da Via Campesina, eu faço parte da Executiva Nacional da Via Campesina, a PIB, tá, inclusive, também. Na semana que vem, vamos ter uma reunião da Via, nós estamos tendo um esforço enquanto Via Campesina aqui no Brasil, que são 15 organizações camponesas, indígenas, quilombolas e de estudantes, e das pastorais. Estamos fazendo um esforço de tentar pensar quais são as nossas... O que nós temos de em comum, como é que a gente consegue organizar as nossas pautas, as nossas formas de luta, as nossas formas de... para que a gente possa atacar o centro do capital, atacar o inimigo verdadeiro. Né? E nos esforçamos a construir um seminário para discutir a estratégia da Via Campesina. E a estratégia que nós conseguimos observar, ou conseguimos aprofundar, é que não há chance hoje de a gente ter qualquer tipo de êxito se nós não trabalhar, não ter claramente uma linha onde a unidade política, o conjunto das organizações, nós consigamos perceber as relações do que tem na disputa da luta pela terra, da luta indígena, da mineração, da luta urbana, da mobilidade urbana, da moradia urbana. Se a gente não conectar isso, não conseguir construir uma unidade mínima de projeto de pensamento inicial, para que isso desague numa ação concreta, numa ação que justifique isso, nós não tem saída. Fracionado, não adianta o MST ficar lutando por reforma agrária, mas não. Não adianta. Claro, a nossa pauta é a reforma agrária, mas se o MST não se colocar como instrumento de luta política hoje, que tem a causa indígena na centralidade, que tem a causa das periferias na centralidade, porque tem a ver com a reforma agrária também, que tem a causa dos negros na centralidade, que tem a luta de classe urbana, a moradia urbana, que tenha não só o alimento, mas tem a cultura, tem a educação, tem a universidade, mas também tem a produção de alimento. Isso na centralidade, nosso debate, que tudo isso tem a ver com a reforma agrária, não tem na reforma agrária. Nós precisamos transformar essa sociedade, e é na luta na unidade, na luta concreta, na ação concreta, na unidade de programa de pensamento, para que a gente possa, inclusive, fazer a reforma agrária. Porque senão não faz reforma agrária. Você não vai fazer a reforma agrária aqui e a sociedade na barbárie aqui. Não se faz. Isso é uma ilusão. Então nós precisamos criar condições concretas, não só no Brasil, mas do ponto de vista da América Latina, porque nós temos um amplo leque de articulações na América Latina, com movimentos campesinos, indígenas, urbanos, sindicais também. Isso foi uma reflexão que nós fizemos em Cuba agora, na jornada anti-imperialista. Se não tiver uma unidade também latino-americana de pensar ações concretas, comuns, em nível de América Latina, para enfrentar o inimigo, nós também nós vamos sofrer reveses sérios, como já estamos sofrendo, como o Uruguai ontem, o conservador assumiu agora, como o golpe na Bolívia, como o avanço sobre a Venezuela, como esse ultraconservadorismo e fascismo, neofascismo que nós estamos vivendo no Brasil. E o nosso povo, a nossa esquerda, aí, achando que em 2022
nós vamos mudar pela eleição. Porque o Lula saiu. Ótimo, Lula saiu. Ótimo, Lula saiu. Vamos trabalhar o Lula. Mas não é ali o centro. Pode ser uma vitória tática, mas não é. O centro está aqui, está em nós. Está na capacidade de organização, de luta e de transformação da realidade no dia a dia. E essas organizações de massa, com uma organização que tem a capacidade hoje de dialogar com o povo, de tensionar, inclusive, os nossos amigos, primos, dos partidos de esquerda e tudo, para que a gente também construa uma vitória em 2022 nas eleições, mas que a gente não encare isso como a estratégia final que está resolvida, mas como uma tática na correlação de força e que a gente possa continuar transformando no dia a dia, na realidade. Então, companheiros e companheiras, desculpa me alongar, agradeço, viu, Percy? E Júnior, Carlos, Maria Luísa, esse espaço e obrigado.